Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 22 de março, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35, que diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Dá-me um prazo e eu te pagarei toda a dívida. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje traz como tema o perdão. Pedro, que se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Veja que na pergunta de Pedro, ele pergunta sobre o limite do perdão. E é muito interessante porque qual é o limite do perdão? Qual é o limite do perdão? Quantas vezes eu devo perdoar? 1, 2, 3? Pedro pergunta: Senhor, até 7 vezes? Até 7 vezes, Senhor? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Imaginemos, meu povo, uma pessoa que te feriu, uma pessoa que te magoou, pediu perdão, você não, tudo bem, eu perdoo. A mesma pessoa te feriu de novo, tudo bem, eu perdoo. Pela terceira vez você já fica sem paciência. Você já respira fundo. Talvez você perdoe. Mas aí Pedro pergunta: até 7 vezes? E é interessante porque o número 7 na Sagrada Escritura, significa perfeição. O número 7 é perfeição. Agora Jesus responde para Pedro: Não te digo até 7 vezes, mas até
70 vezes 7. O que significa 70 vezes 7? Significa sempre. Jesus está respondendo para Pedro que é necessário perdoar sempre. Sempre. E para nós isso é uma dificuldade muito grande. Até para entender como é que eu vou perdoar sempre. Como é que eu vou perdoar sempre? E Jesus, ele conta uma história. Ele conta uma história. Jesus vai dizer: o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Então veio o primeiro, quando começou a acertar as contas, veio um empregado que devia uma enorme fortuna ao rei. E o rei ia mandar torturá-lo, prendê-lo. E não somente ele, como toda a família. Porque era assim. Quando a dívida era muito grande e a pessoa não tinha com o que pagar, então tinha que trabalhar como escravo para pagar a dívida. E olha só, a fortuna que ele devia era tão alta, era tão grande, que não somente ele ia ser preso, mas como toda a família. Só que ele cai de joelhos e começa a suplicar ao rei que perdoe, que dê um prazo, que ele vai pagar tudo. E o rei perdoa. Só que quando aquele homem sai dali, ele encontra alguém que estava lhe devendo 100 moedas de prata. Olha só. Apenas 100 moedas. O que foi que ele fez? Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Quando os outros empregados viram isso, foram contar para o rei. Foram caboetar. E o rei, quando soube disso, mandou chamá-lo. Ficou muito triste. O rei vai dizer: eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não deverias tu também ter compaixão do teu irmão? Ah, meu povo, como essa palavra se repete hoje. Nós que pedimos perdão a Deus, nós que suplicamos: Senhor, perdoa-me. Mas muitas vezes nós que suplicamos o perdão de Deus, não somos aqueles que sabem perdoar e ter compaixão do irmão. Nós que somos perdoados por Deus, temos que perdoar os irmãos. Não é isso que nós dizemos a Deus no Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Peçamos hoje ao Senhor a graça do perdão. O perdão é uma condição para se entrar no céu. Quem não perdoa, não será perdoado. Que Jesus derrame sobre nós o seu Espírito, que o Espírito Santo cure as feridas do nosso coração, que nos impedem muitas vezes de dar o perdão. E que com o coração curado possamos amar e perdoar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.